Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas, sabe? Uma parábola clássica, curtinha, mas olha, cheia de sabedoria sobre justiça, valor e ganância. A gente vai falar sobre a lição do cheiro roubado. Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta central que essa história toda levanta é essa aí. Um cheiro pode ser roubado? Parece uma loucura, né? Quer dizer, como é que uma coisa que a gente nem consegue pegar, um aroma, pode ter um dono? E ainda por cima, ser roubado? Pois é exatamente essa a questão que a gente vai desvendar. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa voltar para o começo. A nossa história começa num cenário de grande contraste, com dois personagens que, olha, não poderiam ser mais diferentes um do outro. Imagina só a cena, tá? Tem um mendigo, faminto, sem um tostão do bolso. Ele tá ali, sentado do lado de fora de um restaurante. E o que chama a atenção dele não é nem a esperança de ganhar uma esmola, mas sim o cheiro. Aquele aroma delicioso de comida saindo do lugar. Para ele, a única refeição possível era essa, ficar ali, inalando o vapor da carne. Era o jeito dele de enganar a fome. Uma coisa super simples, né? E a princípio totalmente inofensiva. Só que tinha alguém de olho. O dono do restaurante, um homem, digamos, bem avarento, ficava observando o mendigo ali todo santo dia. Mas em vez de sentir pena, compaixão, qualquer coisa assim, o que crescia dentro dele era uma indignação, uma raiva. Na cabeça dele, aquilo era um absurdo. Ele sentia que alguma coisa que era dele estava sendo roubada. E claro, essa indignação toda não ficou só no pensamento. Logo, logo virou um conflito aberto. E daí nasceu uma das acusações mais bizarras que dá para imaginar. O mais interessante aqui é a certeza do comerciante. Para ele, não tinha dúvida. Aquele cheiro não era só um vaporzinho que saía da comida. Não. Era parte do produto dele, parte da mercadoria. E ele via aquele ato simples de um mendigo ficar ali cheirando como um roubo de verdade, e por isso ele exigia pagamento. E foi com essa queixa que ele bateu na porta das autoridades. Então, aqui a gente vê o tamanho do problema, o abismo que existe entre os dois lados, né? De um lado, um cara que está só tentando sobreviver, cheirando a comida para aliviar a fome. Do outro, uma acusação formal de roubo. É o imaterial contra o material batendo de frente. A coisa foi escalando, sabe? A disputa cresceu tanto que o caso foi parar nas mãos de um juiz da cidade. Um homem que era conhecido por sua sabedoria e que agora teria essa reputação colocada à prova com um caso que ninguém nunca tinha visto antes. E é exatamente aqui que a história chega no seu ponto mais alto, no clímax. A grande questão era: como é que a justiça vai resolver um problema que parece não ter a menor solução lógica? Essa era a batata quente na mão do juiz. Pensando bem, se o cheiro foi mesmo consumido, como que se paga por ele? Qual seria um pagamento justo? Não dá para botar uma etiqueta de preço num cheiro. Ou será que dá? E a solução do juiz foi simplesmente genial. Genial pela simplicidade. Ele usou um conceito que a gente pode chamar aqui de pagamento sutil. A ideia é a seguinte: o pagamento tem que ser compatível com a ofensa. A essência de uma coisa paga pela essência de outra. Vamos ver como é que isso funcionou na prática, então. Primeiro, o juiz pediu ao mendigo as poucas moedas que ele carregava. Depois, em vez de dar o dinheiro para o comerciante, ele só fez uma coisa: chacoalhou as moedas perto do ouvido do homem. E pronto. Declarou que a dívida estava paga. O veredito final. Olha, foi poético, mas ao mesmo tempo preciso. Pensa bem. O comerciante reclamou do roubo de algo sutil da comida dele, que era o cheiro. Então, ele foi pago com algo igualmente sutil do dinheiro, o som. A justiça foi feita, mas de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. Ok, agora que a história acabou, vamos tirar a lição disso tudo. Vamos desconstruir a moral dessa história, que é fascinante. Porque, no fundo, ela é muito mais do que só uma briguinha esquisita. Essa história ensina pra gente basicamente três coisas bem importantes. Primeiro, a ideia de justiça proporcional. O pagamento, que foi o som do dinheiro, foi perfeitamente proporcional ao crime, que foi sentir o cheiro. Segundo ponto, o valor das coisas que a gente não pode tocar, o intangível. A história faz a gente parar e pensar em como a gente dá valor para coisas que não são materiais. E por último, claro, a gente vê aquele conflito clássico, né? A ganância do comerciante contra a sabedoria do juiz. Então, o ponto crucial é esse.
A punição ou o pagamento tem que ser compatível com a ação. No fim das contas, o som do dinheiro não enche a barriga de ninguém, certo? Assim como o cheiro da comida também não enche. O juiz conseguiu equilibrar a balança de um jeito perfeito, mostrando que a verdadeira justiça não é só cega. Ela tem que ser inteligente, perspicaz. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Essa parábola antiga fala de um cheiro, ok. Mas e hoje em dia? Onde é que a gente vê esse mesmo conflito entre o que é material e o que não é? Talvez no valor que a gente dá para a propriedade intelectual, por exemplo, ou na alegria que uma obra de arte provoca na gente, ou até no valor de ter uma boa reputação. A lição do cheiro roubado, acredite, continua super atual.